Olá a todos! Nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas como encontrar seu nicho no marketing digital do zero e sem ficar perdido. Meu nome é Rita Moiteiro, eu sou especialista em neurociência e estratégias de vendas. Eu tenho uma empresa com meu marido Thiago Simões, que ajudamos pessoas a transformar conhecimentos em negócios e empresas a faturarem mais. E se você quiser saber mais sobre negócios, você quiser saber como empreender na internet, nós temos uma comunidade no WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode se inscrever lá que é gratuito. E vamos lá então. O que você vai aprender? Eu coloquei aqui um erro bem comum, porque a maioria das pessoas escolhe o nicho errado e acaba desistindo antes de ter resultado. É importante que a gente aborde isso para você saber qual é o erro que as pessoas cometem para você não cometer. O nicho ideal, como encontrar o equilíbrio entre paixão, demanda e monetização, sem precisar inventar moda. Tem gente que acha que o nicho para se trabalhar é o nicho da paixão e tem que tomar cuidado, porque nem sempre a gente quer carregar esse nicho para o nosso resto da vida, porque você vai ter que trabalhar o dia inteiro, todos os dias com aquele nicho. E aí, às vezes, você escolhe nichos que, de repente, são simplesmente só hobby. E você não vai desenvolver um negócio, vai ficar saturado de desenvolver um negócio nessa área. Então, nós vamos ver sobre isso. Clareza total. Você vai saber exatamente qual nicho combina com sua personalidade, experiências e estilos de vida. A gente vai desmistificar algumas coisas aqui. Um erro de quem está começando. A maioria acredita que precisa encontrar o nicho perfeito e é exatamente isso que paralisa. Gente, não existe nicho perfeito. Tem nichos que realmente são bons? Sim, você entra em finanças paga muito bem. Só que finanças é muito concorrido. Então, não existe nada perfeito. Saúde também é um nicho concorrido. Negócios é um nicho concorrido. Relacionamentos é nicho concorrido, gente. Então, não tem um nicho perfeito. Ah, eu vou procurar um nicho perfeito para eu trabalhar e eu vou conseguir ter êxito. A gente vai ter sempre os percalços. Você tem os prós e os contras. E não é por isso que você vai deixar de trabalhar nesse nicho. Será? Aí eu coloquei até umas perguntas. Será que falo sobre fitness? Será que eu entro em finanças? Foi o que eu falei. Esse mercado já está saturado. Aí a gente entra na questão do mito, né? O mercado está saturado, então não vou entrar nesse nicho. Esse nicho está muito ruim, tem muita gente fazendo. Então, se tem demanda, será que é um nicho tão ruim assim? Por ele estar saturado? Será que está saturado mesmo? Será que o nicho fica saturado? Enquanto isso, você nunca começa. Se você ficar preso só em fazer perguntas, ficar só fazendo pergunta e não agir, você nunca vai começar. Você não escolhe o nicho perfeito. Você escolhe um problema que consegue ajudar pessoas a resolver. E eu coloquei essa frase aqui no final em destaque, porque isso é muito importante. A gente não tem que escolher um nicho, a gente tem que entender se você, por exemplo, é especialista em alguma área, fica até mais fácil. Mas para você que não tem nenhuma especialidade, não sabe por onde começar, você tem que pensar assim: qual problema eu poderia resolver se eu tenho algum conhecimento, ou qual problema eu gostaria de resolver, e você vai procurar ter esse conhecimento, entende? Qual problema eu quero resolver de qual público? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com pessoas idosas, mas o que eu quero trabalhar com pessoas idosas? Eu quero trabalhar a parte de saúde, saúde em qual área? Eu quero na área de emagrecimento, eu quero na área de educação física, né? Eu quero na área trabalhar com idosos para ajudá-los na parte mais de direito, eu sou advogado. Então você tem que pensar qual é o problema que você quer resolver. E se você tiver dois passos à frente da pessoa, você já consegue resolver o problema dela se você validou. E como você valida? Você só valida se você colocar em prática. Se você pegar esse método e testar. Aí você coloca em prática, você valida e você vê se é o nicho que você quer trabalhar.
Nicho tem a ver com dor, com desejo de transformação. Nunca é sobre o nosso ego. É sempre sobre a dor, o desejo, uma transformação que você quer gerar no outro. Então, eu quero resolver uma dor. Eu quero resolver, eu quero atingir, fazer com que a pessoa consiga ter resultado naquele desejo que ela quer. Eu quero fazer com que a pessoa tenha essa transformação. Então, tem a ver com isso, tem a ver com esses lados assim da pessoa. Se você não pensar que você vai resolver uma dor, que você vai fazer com que a pessoa resolva, consiga ter, resolver o desejo que ela tem daquilo, vamos assim dizer, não sei se pode falar assim. E transformação, dar uma transformação para a pessoa, não adianta nada. Tá? Algo que você gosta ou tem curiosidade quando você quer ter um nicho ideal. E pessoas dispostas a consumir conteúdo. Você tem que ter esses dois lados. Se você não ter um nicho que você realmente goste, você queira fazer, e aqui não entra hobby. Eu lembro uma vez, uma moça, que ela estava na área de confeitaria, ela adorava fazer essas coisas de confeitaria. E ela montou um canal e montou um negócio disso. Mas ela gostava por hobby. Ela falou, ela até deu um depoimento, falando que ela ficou tão saturada que ela não estava nem cozinhando mais em casa. Que era hobby dela, pegou raiva, pegou asco. Então a gente tem que ver se aquilo que a gente vai fazer, a gente consiga fazer pelo resto da vida. Ou pelo menos por alguns anos, por um longo período, para ver se a gente vai ter resultado. Então, você tem que, quando você vai escolher um nicho, você tem que ver o que pelo menos você gosta ou que você tem curiosidade de fazer. E as pessoas estão dispostas a pagar por isso, a consumir o seu conteúdo. Você está resolvendo realmente um problema real a ponto da pessoa pagar? Aí você tem um nicho ideal. Então, fitness, as pessoas não querem treino, elas querem autoestima. Quando uma pessoa procura essa área de fitness, né? Procura, por exemplo, academias, procura personal trainer, procura dietas, elas querem elevar a sua autoestima. Elas não estão se sentindo bem com o corpo delas, com a vida delas, elas estão sedentárias. Então, elas querem o quê? Ter uma autoestima elevada. Mesmo para você que quer, de repente, vender roupas fitness, isso daqui entra aqui também. Elas não querem simplesmente pegar uma roupa para treinar. Elas querem se sentir empoderadas na roupa. Então, você tem que saber dar essa autoestima para a pessoa, devolver essa autoestima para a pessoa, entendeu? Por exemplo, marketing digital, as pessoas não querem conteúdo, elas querem liberdade financeira. O que eu estou passando aqui para vocês não é um conteúdo simplesmente por conteúdo. É uma coisa que eu validei ao longo da minha vida, juntamente com meu marido. E a gente validou com os nossos clientes, a gente tem cases de sucesso. E vocês querem liberdade financeira se vocês estão assistindo. Então, eu estou passando os passo a passos para vocês escolherem um nicho no marketing digital. E, de repente, isso também pode servir para você que quer ter uma loja física, quer ter um negócio físico. Isso daqui pode te ajudar, de repente, a escolher uma profissão. Porque aqui a gente tem, por detrás disso, uma base que serve também para isso. Então, você tem que... Se você quer, por exemplo, trabalhar em marketing digital, as pessoas elas não querem só conteúdo, elas querem uma liberdade financeira. E você tem que saber vender isso para as pessoas. Relacionamentos, as pessoas não querem dicas, elas querem se sentir amadas. Então, se você está na área de relacionamentos, você vai ensinar pessoas a trabalhar essa área para que elas escolham corretamente, para que elas se sintam amadas, para elas se escolherem parceiros verdadeiros, parceiros que sejam parceiros bons para elas, que sejam provedores para as mulheres, para os homens que sejam mulheres, tenham mulheres que sejam mulheres virtuosas, não sei, estou jogando aqui. Então, você tem que saber que a pessoa ela não está querendo dicas, ela quer, por exemplo, se sentir amada. Então, é o benefício para resolver a dor, é o benefício para resolver a transformação. E como descobrir um nicho sem ter experiência?
Eu coloquei até aqui no começo um mito, mas eu não sou especialista. Você não precisa ser um especialista supra-sumo de tudo, assim. Você não precisa ser, você tem que dar um passo à frente da pessoa. Sim, você tem que ter um processo, um método, uma mentoria, um produto que vai resolver o problema da pessoa. Você tem que ter um pouco de conhecimento na área que você quer atuar. Então, se você não tem, vai procurar. Vai procurar. Tem livros, você tem outras pessoas, você tem profissionais, vai estudar. Isso daí não adianta, eu não vou falar assim para vocês, você vai cair de cabeça. Às vezes acontece, você pode de repente fazer uma collab com alguém e você pode de repente fazer um trabalho por detrás de um especialista. Você pode ter um especialista e você trabalha essa outra parte de divulgação e você tem um especialista que vai fazer. Você pode de repente se afiliar. Mas, por exemplo, às vezes você é afiliado. Dependendo do produto que você vai se afiliar, você vai ganhar pouco, a não ser que você se afilie num produto que seja um produto de ticket médio alto e que você tenha uma porcentagem boa, aí fica legal. Tá? Mas você pode criar o seu. Você pode criar o seu produto, você pode criar o seu serviço e você não precisa ser um expert, supra-sumo. Mas se você quiser, seria uma coisa legal. Mas isso é um mito. Você pode começar tendo um conhecimento, um passo à frente da pessoa que você vai oferecer. Realidade. A internet recompensa quem documenta, organiza e comunica com clareza. Você tem que documentar isso. Você tem que criar conteúdos, você tem que organizar isso, você tem que ter uma metodologia, você tem que ter um método. Nem eu e o Thiago, a gente não vende curso, a gente vende uma metodologia para você ter dinheiro, para você ganhar, para você fazer, na realidade, eu não gosto de falar que ganhar, porque ganhar parece que está caindo do céu, né? Eu vejo que políticos ganham dinheiro, né? A gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar. Você pode fazer R$ 1.000 por dia. Isso é uma promessa, inclusive, que a gente faz para os nossos clientes. Mas por quê? Porque a gente tem um método que a gente validou na nossa vida. E a gente, comeu muito feijão para poder, para não falar outra palavra, para poder chegar nisso. E a internet ela vai recompensar quem? Quem organiza isso. Então, se você tem um método, se você tem um método que funciona, que foi validado, excelente. Se você não tem, bora lá validar. Especialistas, iniciantes que compartilham jornada, quem simplifica assuntos difíceis, quem entretém ensinando. Essas pessoas são recompensadas. Se você é um especialista, ótimo. Se você não é, iniciantes que compartilham jornada. Você, de repente, pode compartilhar a sua jornada. O que você fez, como você resolveu. Por exemplo, você está na área de emagrecimento. Eu fiz esse determinado método e eu consegui emagrecer. Olha, gente, como eu estou com o meu corpo hoje, tá? Estou dando uma dica. Quem simplifica assuntos difíceis. Uma pessoa que, de repente, consegue fazer uma fórmula de física ser ensinável para uma criança de 5 anos. Estou brincando. Complicado. Mas, por exemplo, de repente, você é um professor de física e você consegue ensinar para uma criança. Você consegue simplificar. Ótimo, você já tem um excelente produto. Você já tem um excelente método. Quem entretém ensinando. Então, você pode, de repente, também, através dos seus ensinamentos, do seu conteúdo, entreter as pessoas. Você é uma pessoa divertida, você consegue fazer isso de uma forma leve, simpática. Você também consegue ser recompensado. Uma pessoa 2 passos na frente já consegue ajudar. E isso gera muito mais identificação do que perfeição. Você não precisa ser o suprassumo do conhecimento. Você tem que dar 2 passos à frente, um passo à frente da pessoa. Você já conseguir ajudar a pessoa e você ser uma pessoa espontânea, uma pessoa autêntica, as pessoas vão comprar o seu serviço ou produto. E quais são os 3 tipos de nicho que mais funcionam para iniciantes? Eu coloquei 3 tipos, tem vários tipos de nicho, mas os 3 que eu acho que são bem legais. Eu separei aqui pelo que ele faz, né? Questão de transformação, emagrecimento. O emagrecimento vai trazer autoestima para a pessoa, ela tem uma forte carga emocional, dinheiro e finanças também. Porque o que acontece? A pessoa, às vezes, vive numa situação de vulnerabilidade. Ela, às vezes, mora num lugar que tem sempre
A gente tinha um cliente que hoje, graças a Deus, ele está super bem, já está, né? Já comprou a casa dele em outro lugar, ele está bem, está com um negócio bom. Mas ele vivia num lugar que desbarrancava sempre, ele já saiu da casa não sei quantas vezes. E hoje ele tem uma casa num bairro melhor. Então, a gente tem que pensar que a pessoa quer uma transformação. Isso tem uma forte carga emocional. Porque, às vezes, o pai de família quer tirar os filhos daquela escola que é violenta, e tem muitas porcariadas que são vendidas, ou tem muito, sabe, pessoa que de repente vai lá e vai de arrasta, sabe? Gente que faz outras pessoas ficar de arrasta. Eu não vou falar a palavra aqui, porque pode ser que o YouTube dá uma cortada. Mas vocês entenderam. Então, às vezes, você, pai de família, quer tirar o filho daquela escola, porque tem muito jovem que já foi de arrasta lá naquela escola. E aí, o pai quer tirar o filho, a mãe quer tirar o filho daquela escola, ou o marido quer tirar a mulher daquela situação de vulnerabilidade, que ela tem que pegar o ônibus direto, e às vezes ele não pode acompanhá-la, ela pode sofrer certas coisas no meio do caminho. Então, isso é uma transformação e tem uma forte carga emocional quando você trabalha nessa área. E você tem que ser ético, tá, gente? Não é ficar vendendo. Um dia eu vi um vídeo de uma moça, ela tá assim, super se falada na internet, mas ela faz uma coisa tão agressiva, mas ela fala tanta caca. E eu falei até assim, a gente tava assistindo junto, até eu e meu marido, e eu falei assim, gente, será que esse negócio vai se sustentar? Ela fez o dinheiro com promessas falsas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Produtividade. Pessoas que querem ter mais produtividade, uma forte carga emocional, às vezes a pessoa não consegue. Ela não consegue ter produtividade no trabalho dela, às vezes ela não consegue ter produtividade, a empresa dela não tem produtividade. Então a gente também tem uma forte carga emocional, autoestima, que nós falamos aqui, relacionamentos nem se fala, né, gente? Relacionamento é o que mais vem. E aí a gente entra na questão da habilidade, do nicho das habilidades, marketing digital, a pessoa quer aprender a empreender na internet e no marketing digital. Que o marketing digital nada mais, nada menos que é um marketing no digital, você aprender a vender no digital, na internet. Então não tem grandes coisas, marketing digital, o pessoal falou, né? A gente coloca aqui marketing digital, tudo tal, para otimizar, para ter mais visualizações, mas o marketing digital na realidade é o você vender na internet. Edição de vídeo. Edição de vídeo é uma coisa que o pessoal tem procurado muito, tem gente que não tem paciência para fazer, e é uma coisa que dá uma evolução profissional, você vai ganhar um dinheiro até mais rápido. Quando você trabalha com edição, aqueles videomakers, a pessoa fica lá atrás do outro, lá filmando. Música, idiomas também dá, tem gente que faz aqueles cursos de música para iniciante, para criança, que de repente não pode, não tem lugar, isso vende também bastante. Design também é uma outra coisa que o pessoal está muito procurando hoje em dia. Programação também é uma coisa que dá dinheiro a curto prazo. Estilo de vida é o outro nicho. Rotinas e hábitos, rotina e hábitos, minimalismo, maternidade está muito em alta, gente. Maternidade, de repente, você que é mãe solteira, como você tem a sua vivência, então você ensinar outras mães também a lidar com as situações da vida, você ter de repente aí um método que faz com que as mães consigam nessa vida agitada, consigam dar conta da vida, ou que moram em lugares que de repente não tem muitas coisas, como elas fazem para se virar. Vida simples e lifestyle. Isso daí, conexão emocional. O segredo, não tente agradar todo mundo, seja relevante, seja importante para um grupo específico. Quando você é específico, você não fica querendo atingir topão de funil, você vai ter clientes a longo prazo. A gente vê pessoas criando todo conteúdo para topão de funil, tá? Consegue vender, mas você não consegue acompanhar, a pessoa às vezes compra e ela não vai fazer o seu método, ela não vai seguir o seu método. E aí o que acontece? Não tem resultados. E aí ela não vai comprar e vai falar mal de você, não vai comprar mais nada seu. E vai falar mal de você. Ao passo que se você cria realmente uma conexão com o público certo, você cria uma audiência certa,
você vende pro resto da sua vida, para essas pessoas você tem recorrência. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? E como saber se o nicho tem potencial de din-din? As pessoas gastam dinheiro para resolver esse problema? Se existe dor forte, existe mercado. Então você tem que perguntar se a pessoa ela pagaria para resolver aquela dor, aquele problema dela. Se ela paga, então se você tem uma dor forte, tem um porquê emocional forte, você tem um mercado aí. O mercado é legal. Existem criadores crescendo nesse assunto? Mercado saturado normalmente é mercado validado, tá? Foi o que eu falei. Se você tem um monte de gente fazendo aquele mercado, ele não está saturado, gente. Ele está validado. Você pode entrar nesse mercado e tem um diferencial nele. Você tem que ter um diferencial. Então, o mercado saturado normalmente é igual ao mercado validado. E existem produtos ou serviços nesse nicho? Cursos, mentorias, afiliados, comunidades, serviços. Você tem que perguntar se existe. Se existe, você pode fazer, tá? Porque já está validado. Já tem muita gente fazendo, é igual o mercado existe. Tá? Quando a gente tem muita gente fazendo, o mercado tá ótimo, tá favorável. Pessoas diferentes atraem públicos diferentes. Então, quando a gente é diferente, a gente é autêntico, foi o que eu falei da autenticidade. Você trabalhar o seu brand pessoal, você ser uma autoridade no negócio. Quando você trabalha isso, você trabalha o seu capital erótico, que não tem nada a ver de sexo. Tem a ver com o capital erótico, é o conhecimento que você tem, é como você se posiciona, o que você entrega para a pessoa de resultado da dor que a pessoa tem, tá? Você atrai público que vai se conectar com você. E é natural. Às vezes um público não vai se conectar comigo, vai se conectar com outra pessoa. E vice-versa, entendeu? Então a gente tem que trabalhar o nosso branding, trabalhar nossa autenticidade, nosso posicionamento. Um método rápido para escolher seu nicho. Isso foi validado, tá, gente? Ao invés de tentar definir o nicho da sua vida, comece com um nicho de teste. Faz um teste. Você não precisa já começar de cara. Ah, meu Deus, meu mundo vai acabar. Gente, claro, o tempo é finito. Você não pode ficar sentado esperando cair do céu, que não vai cair nada do céu. As coisas não caem do céu. Se você quer ter um negócio de sucesso, você tem que ir atrás. Ah, é simples assim. Tem gente que fica prometendo aqueles monte de carro, fica prometendo Rolex, fica prometendo um monte de coisa. Gente, aqui é o seguinte, o tamanho do seu sucesso vai ser o tamanho das pessoas a quantidade de pessoas que você ajuda. Então, não tem nada assim facinho aqui não, tá? A gente põe uma real. Só que você, em vez de definir o nicho da sua vida, já começa com o nicho de teste. Escolha um tema central, algo que você consegue falar por meses sem odiar. Pode ser amplo no início. No início você pode até fazer uma coisa ampla para você testar. Se você já sabe qual é o nicho que você quer trabalhar, ótimo. Você já entra já de cara nele, tá? Mas se você não sabe, você tem dúvida, pode de repente ver. Produza 30 conteúdos sem perfeccionismo. Observe o que gera conexão, comentários e perguntas. E nesse processo, o que você vai sentir? Você não vai só sentir a questão da conexão, porque às vezes você cria 30 conteúdos e você não tem a resposta de início. Você tem que gerar um monte de conteúdo até que o algoritmo da plataforma comece a entregar. E aí tem gente que faz tráfego pago, tá? Que tem vídeos meus que falam a respeito aqui. Nesse canal tem vídeos do Thiago também, meu marido Thiago Simões, quem quiser siga. Thiago Simões Sucesso Agora. Depois eu deixo qualquer coisa também na descrição aqui, o link do canal dele. Você pode, de repente, pagar, tá? Só que se você não criou uma conexão com o público certo, você não criou um engajamento com pessoas certas, com o seu público certo, a hora que você para de pagar, você para de vender. Então, você vê um monte de gente ganhando dinheiro de faturamento. Mas o lucro, qual que é o lucro real disso? A gente tem que separar. Faturamento não é o lucro real. E às vezes a pessoa investe um monte, e às vezes ela não tem tanto retorno. A gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho, inclusive, vídeos falando a respeito disso aqui. Vocês dão uma olhada aqui no canal.
Então, a gente tem que ver o que gera conexão. E nesse comentários e perguntas, isso você tem que ir testando. E aí, o que, que acontece? Às vezes, você vai sentir que aquele determinado assunto não é um assunto que você vai querer. E aí, o que, que você pode fazer? Você pode pegar e mudar esse assunto. Você pode ir para outra coisa. Isso não é ruim, gente. Ah, não deu certo, eu vou parar. Oh, meu Deus, o mundo é difícil. Não. Você simplesmente tem que aproveitar o mercado. O mercado é uma escola maravilhosa. Quando não dá certo, a gente testa. E se não dá certo, não deu certo, ok. Entendeu? A gente tem que ir validando. E analise o comportamento. O público mostra o caminho. Seu nicho verdadeiro aparece durante a caminhada. Então, conforme você for fazendo, você vai se tornando bom nisso. E as pessoas vão se conectando, vão se achegando a você. Eu, por exemplo, eu tenho um canal pequeno no Instagram. Meu canal não é grande, mas eu tenho muito cliente e que muitos vieram lá. Uma grande parte, não sei se a maioria, mas uma grande parte veio do Instagram. E hoje eu tenho meu horário lotado. Então a gente tem, assim, a gente vende muito método nosso. Nós temos um método que a gente validou, que lá a gente ensina tudo mastigadinho que você tem que fazer para você ter um negócio online, um negócio na internet, que também muita gente, nós temos clientes, inclusive, que têm lojas físicas e que aplicam muitas coisas de lá, porque lá a gente também dá a base, a gente mostra um mastigadinho lá de como fazer. Você tem os módulos, mas tem os módulos mais aprofundados lá também. Então, você tem que, o público vai mostrar o caminho. E vocês entendem? Você não precisa de ter um monte de gente seguindo. Você precisa ter pessoas certas te seguindo. Pessoas certas vendo o que você está falando. Pessoas certas validando o seu produto. O seu público verdadeiro, o que vai seguir. Seu nicho verdadeiro aparece durante a caminhada. A clareza não vem da prática e não de... A clareza vem da prática e não de esperar o momento perfeito. A gente não tem que esperar um momento perfeito. Zig Ziglar, que é um grande teórico de negócios, de vendas, ele fala que de tanto você fazer, você se torna bom. Quanto mais você faz, você se torna bom. Se você, de repente, não é um especialista, mas você sabe que você, com aquele método, você vai conseguir resolver um determinado problema, comece a fazer, comece a validar. Você vai ficando bom, vai ficando excelente na caminhada. E o que faz um nicho crescer? Posicionamento. O público não segue apenas conteúdo, ele segue perspectiva. Quem é esquecido? Quem copia o estilo dos outros, quem cria conteúdo genérico, quem foca apenas no tema e não tem diferencial. Quem fica só pegando coisa de internet, de chat GPT, que pega já copia e cola, sabe? Isso daí tá lotado, gente. Pessoas que fazem vídeos, gente, de IA. Isso daí, inclusive, eu acho, não, se não me engano, que o YouTube está até desmonetizando. Gente, isso não cria conexão. Isso não cria conexão. Isso é uma inverdade. Quem constrói comunidade? Quem tem linguagem e voz própria. Quem compartilha a visão de mundo única. Transmite emoção, experiência pessoal e ensina de forma que só ela ensina. A gente tem que usar a IA para de repente, nos dar. Você pode, por exemplo, pegar temas, você pode fazer pesquisas. Isso daí é legal. Mas você tem que ter a sua voz. Você tem que ter a sua experiência de vida, pessoal. Se você pegar simplesmente copiar do outro, ou copiar de uma IA, ou copiar, sabe? Vocês não vão construir comunidade, porque vocês não vão ter o quê? Base. Vocês não vão ter, sabe, esse feeling de negócios. Uma pessoa que quer trabalhar no digital, ela tem que ter conhecimento com o tempo. Ela tem para o negócio, você pode até começar não tendo tanto conhecimento, mas você tem que galgar isso. E o que vai te dar conhecimento? Experiência pessoal. Não só você ficar lendo, ler também é importante. Ler, você ver o que os outros mentores estão fazendo, você ter mentorias. Nós fizemos muitas mentorias, eu, Thiago, já com pessoas grandes, com autores grandes na área de vendas. Nós fizemos muitos cursos. Eu tenho um calhamaço assim, de curso que eu fiz na área de vendas. Com gente de quanto é tipo, de tudo desde os meus 20 anos, já, tipo assim, eu vou fazer 30 anos. De 20 anos não, menos, né? Porque eu comecei
na realidade, fazer faculdade de administração quando eu tinha 18 anos, mas com 6 anos já vendia sapato com a minha mãe de porta batendo de porta em porta. Com 8 anos eu já dava aula de música, já lidava com público, com gente. Então, a gente vai aprendendo com a experiência. E também lendo, eu sempre gostei de ler muito, porque você aprende com pessoas melhores que você. Se um autor escreveu um livro, é claro que ele tem algum conhecimento. A gente tem que ver o que é bom pra gente, o que não for bom se descarta. Mas você tem que ter isso parte de experiência emocional e pessoal. Por exemplo, você lê um livro, é uma experiência pessoal. Você tem uma visão que, de repente, eu não vou ter daquele livro. Eu vou ter outra visão. E aí você pode compartilhar com outras pessoas. Agora, copiar o estilo da outra pessoa é complicado. Eu lembro que a gente trabalhava com dropshipping, eu e o Thiago, a gente tem uma loja ainda assim aberta, mas a gente não movimenta essa loja. Mas ela está aberta, a gente tem o domínio dela. E uma vez eu fiz uma copy de uma caneta que a gente vendia, nós vendemos muito essa caneta. E um dia, eis que eu vejo uma caneta lá, super furreca de um cara, ele pegou a mesma cópia minha. E eu reconheci porque era meu texto, né? Eu reconheci, eu falei, olha que filha da mãe. E aí, assim, depois eu fui na loja dele de novo, eu nem tava mais com a loja. Mas, sabe, pra quê? Pra que copiar? Faça uma coisa. É muito feio isso, a gente vê gente copiando, é muito feio. Uma coisa é você aprender, outra coisa é você copiar. Sabe, copia e cola. Seu diferencial, colocar sua identidade em um problema antigo. Então, você tem que colocar sua identidade. O perigo de escolher um nicho apenas pelo dinheiro. Tem gente que escolhe um nicho, porque eu vou escolher nicho de finanças porque eu quero ganhar muito bem. Tá, ok. Só que o que acontece? O nicho de finanças, para começar já vamos falar de cara, ele é um nicho muito disputado. Ele paga bem, mas ele é muito disputado. Então, você tem que ter o quê? Consistência. Quando você só vai pelo dinheiro, sem motivação genuína, a produção de conteúdo vira um peso e a pessoa para. Você perde consistência. Vai por mim. Eu amo a área de finanças. Amo a área de finanças, estudei finanças. Não entrei na área de finanças, porque nós tivemos uma outra outro, não sei se um dia eu ainda vou entrar na área de finanças, pretendo, porque eu gosto muito realmente, e seria um nicho muito interessante para mim, para eu trabalhar futuramente, mas não nesse momento. Se você não tiver motivação genuína, você perde consistência. Por exemplo, eu não entrei por quê? Porque eu senti que esse não é o momento para mim. Esse não é o momento para mim. Vai ser lá na frente. Agora não. Então você tem que saber isso. Conteúdo fica artificial. O público percebe quando a pessoa não acredita no que faz. A conexão não vai acontecer. O conteúdo fica super artificial. Fica um conteúdo whisky de Paraguai. Desconexão rápida. O marketing digital exige construção de confiança ao longo do tempo e é impossível sustentar com desvio de propósito. Você vai ter uma desconexão rápida com o seu público. Você tem que ter uma confiança, tem que construir essa confiança. E isso vai tempo, gente. Você abre uma loja física na sua cidade. Até que as pessoas conheçam a sua cidade, você tem que fazer promoção, você tem que fazer, criar comunidade, você tem que fazer para atrair essas pessoas. Você tem que fazer umas promoções legais, você faz combo, e você tem que também ter um produto de valor, né? Um produto bom, que realmente vai resolver o problema das pessoas. Até você conseguir fazer isso, demora, porque você vai tendo confiança. Eu tenho lojas na minha cidade que eu compro até hoje. Eu sou bem fiel. Eu só saio de uma loja quando aquela loja fecha, se vontade de fechar, ou por um serviço, uma cabeleireira e tal, se ela não vai mais trabalhar, ou se faz caro. Aí eu saio. Porque, por exemplo, eu tive uma cabeleireira há 20 anos na minha vida. Fiquei 20 anos com ela. E ela passou por uns processos de problemas de saúde e ela parou de trabalhar. Eu fui para outra cabeleireira. E hoje eu estou em outra cabeleireira. E fui fiel a ela. Eu só parei de ir por quê? Porque ela fazia o quê? Ela conseguia conectar. Ela chegava lá, ela dava o que eu precisava. E não tentava me empurrar. Coisa que ela queria fazer. Entendeu? E o melhor nicho não é apenas lucrativo, é aquele que você consegue sustentar emocionalmente por anos. Se você não consegue sustentar um nicho por ano, gente, não vai ir. Por dinheiro, você vai encher
Porque o que acontece? Se eu trabalho, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu quero trabalhar em banco. Né? Na minha cidade tem muito isso. É meio que status trabalhar em banco. Aí a pessoa vai lá, você tem que fazer um monte de venda, você tem que vender é, produtos lá, serviços lá do banco para o aposentado, que mal é mal, o dinheiro dá para pagar remédio. Aí, se você tem um pingo de ética, você já vai começar a ficar nervoso, entendeu? E porque você começa a brigar com o que você acredita, que você sabe que aquela pessoa lá, ela tem dificuldade na vida dela, e você ainda vai ter que enfiar um produto com ela abaixo da pessoa, porque você precisa bater meta, entendeu? É mais ou menos isso. Tá? Se sinta, você que não concorda com isso, eu te falo isso porque eu já trabalhei em banco e eu passei por isso. E eu, inclusive, assim, eu tive problemas com o banco na época, justamente por isso, porque eu tinha que enfiar a goela abaixo, produto para aqueles velhinhos, tadinho, os aposentados, e eu não queria, e eu mandava todo mundo embora, né? Falava assim, vai, pega o dinheiro e foge daqui. E aí o que aconteceu, né? Aconteceu o problema. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, se você tiver num nicho que você não gosta, que você não consegue sustentar, você não consegue. Eu não consegui ficar em banco. Não consegui. 3 coisas para aplicar ainda hoje. Liste 5 assuntos. Anote 5 temas que você conseguiria falar durante 1 hora sem roteiro. Isso revela seus interesses naturais. Quando você consegue falar sem roteiro, 1 hora, você está sentado. Porque, por exemplo, a gente dá mentoria. A gente ouve o cliente vai falar, a gente também estuda durante, mas a gente tem que falar na hora para o cliente. Se você não conseguir fazer isso, né? Você, no caso, para quem quer dar mentoria, se você tem um produto, se você consegue expor esse produto falando, então você tem que saber. Você pode até ter, de repente, um roteirinho. Você pode ter um esquema assim, como um slide. Mas se você não gostar do que você está falando, se você não tiver certeza do que você está falando, não é legal, tá? Então, esse tema já não vai dar certo. Então, escolha uns 5 temas. 5, 3 temas. Uns temas que você possa escolher. Escolha um problema. Defina um problema específico que você gostaria de ajudar pessoas a resolver. Pense em transformação. Então, dentro desses temas, escolha um problema. Você escolhe 5 temas, 5 problemas. Ou se você já tem um problema que você já sabe, ótimo, você já tem o seu tema. Ok, vai lá e tenta validar. Grave os primeiros 5 conteúdos. 5, 3, 10. Eu coloquei 5 aqui, para não ficar uma margem muito grande, né? Mas comece hoje, sem esperar clareza total. A clareza vem com a prática e não antes dela. Você começa a gravar, você vai tendo ideia, você vai validando, inclusive na sua mente. Você vai tendo ideia do que você quer trabalhar. Seu nicho não precisa ser perfeito, ele precisa ser consistente. Você tem que ter consistência. Ah, Rita, eu não consigo fazer vídeo todo dia. Eu também não consigo. Eu tenho muito cliente que eu tenho que atender, eu não consigo. Ainda não consegui, espero conseguir entregar pelo menos para vocês um nicho por dia. Um vídeo por dia. Mas eu não estou conseguindo, estou tentando entregar 2 aí por semana. Vocês fiquem ligados aí. Mas eu estou tendo uma consistência, pelo menos eu estou entregando. A internet recompensa quem aparece todos os dias, ainda que imperfeito. Eu não consigo ter muito cliente, eu estou tendo direto. Hoje, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, que eu pretendo postar ainda hoje, mas eu estou com cliente assim na tampa, gritando. A hora que eu ligar meu celular vai estar lotado de mensagem. Então, a gente vai fazendo o que dá para fazer. Isso é ter consistência. Tá? Eu estou tendo consistência, estou vindo aqui gravar. Então, você pode fazer todos isso. Se você consegue gravar todos os dias, que seja um vídeo menor que o que eu estou fazendo, de 15 minutos, de 10 minutos, já é um vídeo longo, já é um vídeo mais aprofundado. Você pode fazer os shorts também. Tem os shorts, você pode dar dicas rápidas e tal. Eu gosto de fazer vídeos longos, por quê? Porque as pessoas que começam a seguir são as pessoas que realmente elas querem ter resultados, elas querem ter um negócio. Se você chegou até aqui nesse vídeo, me ouvindo esse tempo todo, é porque você quer mudar a sua vida. E não são todas as pessoas que são assim. As pessoas querem coisas muito rápidas. E quem realmente está disposto a pagar o preço para ter um negócio lucrativo e ter sucesso, vai ficar até o final dos vídeos de negócios. E é assim, é a vida. E você que terminou, tá até aqui, você é meu público. Então, ótimo. Parabéns que você conseguiu chegar até aqui. E o que eu quero te dizer? Comece agora. Comece. É importante que você comece
Não importa como você vai começar, mas simplesmente comece. A gente vai se tornando cada dia melhor conforme a gente vai fazendo. A gente sabe aquela situação da oração? Se você pegar a palavra oração, você ora e você entra em ação. Então é mais ou menos assim, aqui também. Você tem que criar o seu conteúdo, você tem que desenvolver o teu serviço, o teu produto, e você tem que colocar ele para validar. Você tem que validar ele. E se você está no mercado, no mercado está saturado, tem muita gente, ótimo. Esse mercado tem procura. Então, procure o seu pedacinho lá do seu oceano azul, desbrave o seu oceano azul, porque você vai ter sucesso. E faça, você tem que sempre entender o seguinte, que é sobre o outro, é sobre resolver a dor da outra pessoa, e não sobre o seu ego. É aquela dor lá no fundinho da pessoa, sabe? É onde você vai encontrar o seu nicho. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com mais pessoas que precisam ouvir isso. Siga esse canal para ele crescer. Se inscreva também na nossa comunidade. Eu deixei o link na descrição. E nos vemos nos próximos vídeos.